Olá, meus amores. Oi, eu aqui de novo. Terminando a travessura da abelhinha. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, agora é só esperar aqui endurecer para poder eu passar aqui uma lixinha. Ó, essa parede tava descascando. Ó, tava toda descascando. Aí aqui agora, olha lá o telhado, ó, como ficou. Tá vendo? Que eu mostrei a vocês aí no vídeo ontem. Olha aí agora. Agora é só que vou esperar secar um pouco e ver se o nosso experimento deu certo. Porque eu nunca usei, né, o argamassa assim, né, em laje. É a primeira vez que eu estou botando, mas isso é invenção minha. Ninguém me falou nada, não. Nenhum profissional na área, né, de construção civil me falou nada. Simplesmente eu resolvi botar argamassa. Agora a C3 é boa, como eu falei, que ela contém mais tem uma cola, sei lá, mais resistente do que as outras. E como é para fazer um reparo, né, para ver se para filtrações, alguma coisa assim que eu tava vendo, não é filtrações, sei lá, é o tempo, né? Muitos anos, aqui tem 25 anos na minha casa, é aqui em Lauro de Freitas, né? Construí essa casa em 2001, financiado pela Caixa Econômica, que descontou 60 meses da minha folha de pagamento como funcionária pública. Eu sou técnica de enfermagem. E aí eu venho fazendo alguns reparos na casa, né? De tantos anos, né? E aqui eu mesma que vou ajeitando. E aí resolvi mostrar a vocês, né, a minha trajetória, a minha luta aqui. Eu vim para Lauro de Freitas, jovem, né? Daqui eu comecei a fazer trabalhos sociais, ajudando as pessoas em situação de vulnerabilidade. Vendia picolé, cachorro-quente na praia de Pitanga, para levar pessoas cedo para fazer procedimentos, né, os tratamentos das doenças, procedimentos cirúrgicos. E aí eu fui ficando em Lauro, né, cuidando dessas pessoas. Quando eu me formei em técnica de enfermagem, né, que foi, eu consegui uma bolsa que também não tinha como pagar, né, a mensalidade de uma escola técnica de enfermagem, onde eu ouvi uma rádio falando, né, um dono de uma técnica de enfermagem, Luiz Vilera, falando sobre a escola técnica de enfermagem, doutora Aida Souza Costa, que ele era dele. E aí eu, por coincidência também, estava secretária dessa rádio, que era Estúdio FM, uma rádio comunitária, uma rádio evangélica, e eu abri essa rádio 5 horas da manhã para passar músicas para o povo. E aí o Luiz entrou em contato com a gente, né, na época, na rádio, e falou que queria fazer propaganda da escola e tal, para ter mais aluno. Aí ele foi lá na escola fazer entrevista, ou lá na rádio, e aí onde o locutor, né, falou a ele que a secretária deles, o sonho era ser técnico de enfermagem, já tinha ido várias vezes na escola ver valores, mas que na rádio eu era ali voluntária, não tinha salário, não tinha como pagar. E aí Luiz, ao vivo, me deu, graças a Deus, sou muito grata a Deus e grata a Luiz Vilera, que me deu essa bolsa integral, onde eu estudei com toda a dedicação, com todo amor, os tipos de doenças, onde eu fiz os estágios, né? Em Salvador, no HGE, fiz no Hospital Geral de Camaçari, obstetrícia. E aí eu fui me dedicando à profissão, fui me especializando em curativo, fiz vários cursos de curativos, né? Para poder fazer
uma cobertura como é que diz? Uma cobertura excelente, uma cobertura com todo amor, né? Para os usuários de curativo, para lutar pela cura dos curativos. Foi aí que, em 2012, eu fundei, mais meus filhos, o Instituto Organização Colmeia Solidária. Porque eu cuidava das pessoas, assim, aleatoriamente. Aí achei que, fundando essa instituição, eu iria ter ajuda, né? Governamentais, né? Municipal, no caso, também, né? Federal. Mas, gente, de 2012 até agora, nunca tive ajuda de ninguém. Na época, eu estava pesquisando, né, como montar uma central de curativo, porque eu fazia curativo no posto de saúde aqui, Nelson Barro, em Lauro de Freitas, era funcionária, né, técnica da sala de curativo, e aí eu via muito sofrimento dos usuários, às vezes faltava muito materiais, né, para as coberturas, os pés diabéticos sofrem muito, gente, chegava com aquelas mesas, com aqueles bichos imensos, mais de 100 para tirar, para limpar, e os bichos comendo as pessoas vivas, né, nos pés, na cabeça, tinha gente com cortes imensos na cabeça, que moradores de rua, que não ia médico, aí chegava no posto, né, para ser atendido para curativo, e era eu que estava lá. Aí comecei a ver o sofrimento do povo, e aí pesquisei sobre a central de curativos que existia no Brasil em 2012. Não existia, ninguém nem falava, nem um enfermeiro, nem um médico vascular, nem um angiologista, nem dermatologista falava nada de projetos sociais para ajudar essas pessoas com infecção de pele. Foi aí que eu fundei a instituição com meus filhos, né, os de maiores, né, graças a Deus, e eu botei o projeto Central de Curativo. Daí eu venho lutando, fiquei 2 anos conselheira de saúde do município de Lauro de Freitas, lutando da Central de Curativo, onde a gestora na época, prefeita, era Moema Gramacho. Toda vez que eu encontrava Moema, eu falava, Moema, Central de Curativo, Moema, Central de Curativo. E no Conselho de Saúde, nas reuniões, né, do Conselho, eu falava muito assim, né, no microfone sobre os usuários curativos. Ninguém nunca me ouviu, meus amores. Fui saindo candidata a vereadora nas épocas de eleições para ver se os gestores, se as pessoas, né, os políticos me conheciam mais, assim, abraçava o projeto da Central do Curativo, alguns projetos da nossa instituição, eu me aproximei mais na política do município, partidária, fui candidata 4 vezes a vereadora, mas ninguém nunca me ajudou, muitas vezes era para ajudar na cota da mulher, a última vez mesmo, em 2024, eu saí candidata pelo Rede para ajudar o Rede lançar candidatura, senão eles não lançavam, porque o TRE notificou o Rede, porque estava faltando mulher. Aí o presidente, né, o Tito Coelho, no momento que eu estava presidente, que era Rosal, o presidente passou para Tito Coelho, me chamou para sair, para poder lançar a candidatura do partido. E aí eu saí de novo, mais uma vez, só mais para ajudar o partido, mas até então, né, o partido nunca não me ajudou, não está me ajudando, estou desempregada. Tito Coelho se juntou já com a nova prefeita Débora Regi. O Rede está todos os vereadores eleitos com a prefeita Débora Regi, que eu apoiei Rosalvo para prefeito 13, por gratidão a Rosalvo, por amar, por gostar de Moema, gosto mesmo, apesar dela não ter me ajudado muito em termos de trabalho, em nomeações, em projetos da nossa instituição, como a Central de Curativo, ela não resistiu, ao contrário, ela não resistiu, não, ela não implantou, ao contrário, ela dizia para o presidente do conselho, Antônio Roberto, que não aguentava a minha cachaça enjoada de curativo, falar curativo, minha cachaça enjoada. Então, gente, eu fui me desmotivando e não participei mais para querer ser conselheira de saúde, fiquei 2 mandatos, porque eu vi que eu estava me cansando, estava fiscalizando, né, ali
a saúde do município sem ver retorno, sem ver nada funcionando assim, de fato, o que precisava para as comunidades vulneráveis, em situação de vulnerabilidade. E aí eu fui me afastando, fiquei um pouco assim depressiva, decepcionada. E agora aí estão me convidando de novo, que vai ter eleição dia 12 de dezembro para novos conselheiros, né, de saúde no município. E depois tem a mesa diretora, né, a diretoria do conselho, que vem vem presidente, vice-presidente e tal, mesa diretora. E aí fui convidada já, né, para a nossa instituição fazer parte de novo do conselho. Não sei, com a nova gestão, com Débora Regi, não sei como está. Ela ainda, tipo assim, não me chamou de volta, porque eu me afastei para sair candidata, para ajudar o rei de Tito Coelho e Rosalvo, e por gratidão de Rosalvo, que deu utilidade pública na nossa instituição. Em 2015, eu precisei da utilidade pública. Rosalvo era presidente da Câmara, vereador, presidente da Câmara, deu utilidade pública por gratidão a Rosalvo, por também gratidão a Moema, de alguns projetos funcionando no município sem ser nosso, por ver Moema realmente nessa correria, né? Como trouxe o Hospital Metropolitano para o nosso município, né? Botou o restaurante popular, trouxe o Parque Shopping Lauro de Freitas aqui para o município. Então, assim, eu sempre admirava a prefeita pelos trabalhos dela, né, pelo que ela fazia para o nosso povo, para o município. E aí, então, né, eu fiz essa campanha em 2024 para Rosalvo, onde Débora Regi, né, ganhou 44 aqui em Lauro de Freitas, e ela não me chamou ainda porque eu ajudei a oposição. Aí, o que acontece? Alguns usuários de curativo ficam mandando as feridas, ficam me pedindo ajuda, eu não tenho recurso, estou desempregada, não estou aposentada, porque tem que ter 62 anos, eu fiz 60 agora, no dia 17 de outubro. Então, gente, tudo isso é muito assim, muita decepção, né, que eu venho passando aqui no município. Falei com Débora várias vezes sobre meu retorno, né, que falta 2 anos ainda para me aposentar. Eu tenho certeza que sou uma boa técnica de enfermagem, mas com a política é suja, queima você, mente, faz relatório falso em seu nome, ouvidoria falsa em seu nome, quando você não vai para um partido que eles chamam, a diretoria do partido é que coordena aquele setor, faz ouvidorias, como já aconteceu comigo várias vezes, falsa, então tenta queimar a nossa imagem, mas eu tenho muita fé, sei que meu Deus sabe que eu nunca fiz nada errado, nem conduta nenhuma errada como técnico de enfermagem, nem como pessoa normal, como a Belinha, né? Nunca nessa cidade eu cometi, com certeza, um erro técnico, curativo, ou que as ouvidoria que teve, né, sobre a mim, né, conduta de fazer curativo, que disse que curativo não podia lavar com água e sabão, onde os livros de medicina, onde eu estudando, pesquisando feridas, pesquisando curativo, disse que tem que lavar com água e sabão neutro, né, tem que lavar, tirar toda aquela sujeira, né, toda essa questão que tem, para deixar limpinha, depois passar o soro, para depois fazer a primeira cobertura, né, depois a segunda e diante. Mas, enfim, gente, aqui é um resumo da técnica de enfermagem Abelhinha, com 60 anos, que se dedicou desde jovem. Eu vim para Lauro de Freitas, né, vinha visitar minha irmã, que já morava aqui, com 9 anos de idade, depois fui vindo, com 14 anos eu vim, fiquei de vez, ficava aqui, depois ia ver meus pais lá no interior, em Conceição do Coité, né, passava uma temporada com eles, assim, 1 mês, 2, voltava aqui para Lauro, mas de 14 anos em diante eu fiquei mais em Lauro e fui desenvolvendo esse projeto em Lauro de Freitas. Tenho 4 filhos, né? Um nasceu aqui no Menandro, vai fazer 28 anos, no dia 22 de fevereiro, que nasceu no Menandro. Inclusive, fui andando para ter
ele no Menandro, de onde eu moro no centro para o Menandro, um trabalho já de parto. A minha vida é assim, gente. Vocês sabem também, minha mãe lá em Serrinha, sem pessoas para estar dando assistência. Eu passei o mês de setembro, que vocês viram aí no vídeo lá, e foi uma irmã em outubro, agora foi outra irmã agora em novembro, vai outra agora em dezembro, e a gente tá assim, né, levando a vida, né, como Deus quer, como Deus permite, assim, o que Deus permitir para a nossa vida, a gente continua. Então eu tô aqui sempre mostrando a vocês que eu passo, o que eu faço na vida. Nunca fui preguiçosa, sempre trabalhei muito, muito, muito. Sempre fiquei muitos meses em hospitais, dia e noite, voluntária, com pacientes doentes. Tinha vezes que eu nem conhecia a família, mas ligava para a nossa instituição, eu ia, dava toda assistência à pessoa. Às vezes a pessoa entrava em óbito, eu organizava toda a parte do sepultamento. Pessoas não podiam comprar caixão, eu pegava na Secretaria de Ação Social aqui do município, que são moradores do município, pegava para fazer o sepultamento das pessoas. Já enterrei muita gente sozinha, com o carro da funerária, no cemitério aqui de Portão, para não deixar pessoas indigentes. Eu fiz muita coisa na minha vida, gente. Mas o município em si nunca me valorizou. Infelizmente, só valoriza pessoas que só querem ficar rico, financeiro. No entanto, sempre quis ajudar as pessoas, né? Para ajudar as pessoas eu teria que ganhar melhor, mas Moema nunca me deu uma nomeação de coordenadora ou diretora de um posto de saúde. Eu fiz RH, né, nível superior, fiz pós em gestão hospitalar, pensando que Moema podia me valorizar um dia, mas nada. Agora outra gestora aí, Débora Regi, a data o meio assim, porque eu fiz campanha ao contrário e tal, mas a gente tem nossas escolhas, né, gente? Mas a prefeita, pensando nos munícipes, nos usuários curativos, deveria pensar bem na minha experiência, no meu conhecimento em curativo no município. Mas, gente, obrigada, desculpa aí o desabafo, mas eu vou estar sempre filmando aqui, mostrando a vocês, não sei, é um meio de desabafar com vocês, mostrando minha trajetória, algumas coisas que eu posso mostrar, eu mostro para vocês como é a luta de uma técnica de enfermagem sem recurso, com 4 filhos, mãe solteira, eram pequenos para sustentar todos eles. Eu dava plantões da colegas para poder comprar roupa para meus filhos extras, plantões extras para poder comprar, ajeitar algumas coisas para não deixar meus filhos sofrendo, né? Porque como mãe solteira, os pais não davam pensão, o pai não dava pensão. E aí foi. A vida é isso. De vez em quando eu vou estar aqui desabafando com vocês. Viu, gente? Abraço aí, ó, da Belinha.